Bem, olá a todos, bem-vindos ao curso de Visão Computacional e Processamento de Imagens, com o tema Modelos Generativos Multimodais. E na aula de hoje a gente vai discutir essa questão, né, de como descrever uma imagem que você quer que seja gerada para o sistema generativo, né? E isso é considerado na área e na literatura é chamado de prompt engineering, né? Que o texto que descreve o que você quer é chamado de prompt, né? E ele é usado não só para a imagem, mas também para outros modelos generativos, né? Como, né, o modelo o grande modelo de linguagem, né? O Large Language Model, né? Como o ChatGPT e outros modelos que usam inteligência artificial, né? Quer dizer, prompt é qualquer descrição textual que você passa para um sistema generativo inteligente que você quer que converse com você, né? E seria uma instrução, né? E o engineering são as técnicas de como você faz isso, né? E no caso a gente vai concentrar aqui no prompt engineering para modelos generativos de imagem, né? Em particular para o Stable Diffusion que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, o que eu vou usar aqui, na verdade, é esse Stable Diffusion Prompt Book, que foi um documento que foi produzido pela OpenArt AI, né? Então, são essas pessoas aqui que propuseram esse modelo, né? Esses olhares aqui do final de 2022, né? A última vez que eles atualizaram. Então, é bastante recente, né? E ele dá umas dicas muito boas. E essa aula vai ser um pouquinho diferente do tom das outras aulas, porque vai ser mais a gente assim, olhar esse livro junto, né? E entender o que são os prompts e assim, pegar a intuição de como fazer, né? Então, essencialmente, o conteúdo aqui é dividido em 8 partes, né? A primeira é uma parte introdutória aqui, e aí começa a discutir, né, assim, a estrutura de um prompt, como é que é o formato, que elementos você tem no prompt, parâmetros do Stable Diffusion que você pode informar no prompt. Então, isso aqui é um prompt especialmente para o Stable Diffusion. Então, o Stable Diffusion entende certos parâmetros que você pode passar no próprio prompt, né? Outros modelos, por exemplo, o Midjourney, né, tem toda uma outra maneira de fazer prompt, porque ele foi treinado e foi programado para ter controles diretamente no prompt que são diferentes do Stable Diffusion, né? E naquelas referências que eu mostrei antes de começar a apresentação, né, você tem instruções para o prompt do Stable Diffusion e de outros sistemas, né? E aí tem como você controla, não só através do texto, mas quando você tem operações, né, usando imagem também dentro do prompt, né, que é uma coisa multimodal, né? E aí tem umas dicas aí assim, adicionais, né, de como funciona isso, né? Então, vamos passar por tudo isso, né? E depois a gente pode comentar livremente, né? Então, aí tem esse prefácio, é interessante porque esse livro eles fizeram a coisa assim para valer, né? Então, tudo tem um prompt e a imagem correspondente a esse prompt. E vocês podem ver que o prompt é bastante elaborado, né? Aqui tem, né, uma descrição, né, desse prompt aqui, né, que é bem longo, né, mas começa com a Tiny Cute Cow Toy, né? Então é uma vaquinha de brinquedo, né? Lendo o livro, etc. Não sei o quê, né? Então a gente vai ver todos os exemplos são assim, né? E ele coloca essa referência, né? Ilustrando, né? Então, como eu falei antes, o que é o prompt engineering, né? Então, o prompt engineering é o processo de estruturar uma descrição, né? Que vai ser interpretada, entendida pelo modelo, né, generativo, né, de texto para imagem, né? E aí você tem que entender como o modelo funciona para entender como você vai descrever, qual é a linguagem que você vai usar para obter, né, os resultados que você quer, né? E aí a questão também, quer dizer, que assim, se você souber usar, você pode explorar todos os recursos, né, desse modelo generativo. Se você simplesmente
usar assim livremente, você não vai ter a precisão nem conseguir atingir os seus objetivos, né? Principalmente para artistas, né? Isso faz muita diferença, né? Esse último comentário que ele fala aqui, né? Good prompts can make images go from good to great, né? Quer dizer, porque um bom modelo generativo vai gerar boas imagens, mas aquela imagem especial que você quer, que vai ganhar um concurso de arte e tal, precisa de um prompt muito especial e um trabalho, né, assim, realmente de arte técnica, né? Então, isso aqui é uma das partes das técnicas que os artistas usam, né? Têm usado, né? E aí tem exatamente esses elementos que eu marquei aqui, né? Quer dizer, que o segredo para você ter um bom prompt e gerar boas imagens é você usar, né? Não só, quer dizer, você tem que ter o texto tem que ter uma estrutura correta, né? Mas ele vai ter modificadores, né? Que vão dar a qualidade, né? Especificar a qualidade do que você está descrevendo, né? Mas, além disso, tem algumas palavras mágicas que você, só se você conhecer, você sabe que se usar aquela palavra mágica faz muita diferença, né? E aí, no caso, a gente vai ver aqui que, além disso, você tem parâmetros do Stable Diffusion que você pode ajustar, né? E o que ele está dizendo aqui é que, em geral, né, se você não colocar nenhum parâmetro, né, tem um default do parâmetro que funciona bem, mas se você quiser mudar o parâmetro para ter um resultado, né, que acentuar alguma coisa ou atenuar alguma coisa, aí você tem que conhecer o parâmetro e usar esse parâmetro, né? Então, tudo isso a gente vai ver aqui nessa aula, né? Então, aqui a introdução, né? Além do uma coisa interessante ver assim é que ver que além do prompt, né, você tem os parâmetros do modelo mesmo, né, que não são parâmetros que você coloca no prompt, na descrição do prompt, mas que você usa para fazer o processo generativo, né? Então, esse exemplo que ele deu aqui, né, quer dizer, você tem, né, essa imagem que foi gerada por esse prompt, né? Funko Pop Superman figurine made of plastic, product of a studio shot on a white background diffused light centered, né? Então, assim, você vê que esse prompt ele seguiu muito claramente essa descrição, né? Mas além disso você tem aqui, né? Quer dizer, foi feito no Stable Diffusion, né? Tem essa semente, né? Tem a escala que é o CFG Scale que foi usado, né? O número de passos de difusão, né? A resolução e o sampler, o amostrador que é o DDIM, né? Então, se você botar isso aqui no Stable Diffusion, quer dizer, na verdade, no Stable Diffusion, suponho que deve ser o 1.5, né? Ele vai gerar exatamente essa imagem, né? E aí, aquilo ali já dá para a gente ter uma ideia do que é o formato, né? Mas aqui a gente vai discutir agora exatamente o formato, né? Então, aqui ele dá uma dica, que é uma dica intuitiva, assim, de como que você pensa no prompt, na descrição, para elaborar o prompt dentro dessa estrutura, né? Então, a primeira coisa, assim, o que você quer, né? Você quer uma foto, uma pintura, um desenho, né? Então, se você quer uma coisa genérica, não se importa, não precisa especificar, mas se você quer alguma dessas coisas, você tem que dizer, não, é uma foto de não sei o quê, uma pintura de não sei o quê, um desenho de não sei o quê, né? Aí depois você vai descrever o conteúdo, né, dessa imagem, né? Quer dizer, o sujeito, né? O cenário, o ambiente, etc., né? E aí você depois tem que pensar em coisas que vão dar uma qualidade para a imagem, né? Quer dizer, que vão criar, né, o estilo da imagem, né? Quer dizer, então, em termos da qualidade da imagem, você pode pensar no visual, né? Quer dizer, a iluminação, o ambiente, o esquema de cor, né? O enquadramento, porque você imaginar que é uma cena 3D que está sendo enquadrada de uma certa maneira, tirada por uma câmera, você pode dizer isso, né? O fundo, né? Então, tudo isso você pode especificar e vai complementar o conteúdo que você está descrevendo, né? Qual é a cena, quais são os elementos que tem nessa cena. Aqui é o ambiente, né? E aí você tem o estilo, né? Que tipo de estilo que isso foi feito, né? E aí, se for, né, uma fotografia, né? Isso aí tem muito mais dados, né? Porque esse negócio é interessante, porque como esse negócio foi
esses modelos foram treinados, né, com esses pares, né, de texto e imagem, né, um modelo e uma legenda, mas, além disso, muitas vezes nesse treinamento vem metadados, né? Quer dizer, o metadado é qual foi a câmera que foi usada, né, qual é a lente que foi usada. Então, essas coisas todas, né, entram aqui, né, e o modelo aprende, sabe o que que é, e é muito preciso, né? E tem muito mais coisa do que isso, mas isso seria assim, o princípio geral de como você vai pensar em elaborar um prompt, né? Quer dizer, na verdade, primeiro você tem que imaginar o que você quer e depois você tem que traduzir nessa estrutura, né? E aí ele começa a dar alguns exemplos, né? Quer dizer, por exemplo, esse exemplo aqui, né? Você quer uma foto ou uma pintura? A pintura. Qual é o sujeito, né? Aí é um cachorro, né? Quais são os detalhes que você quer dizer? Ah, ele está vestindo uma roupa, né? Luz natural, né? Aí como é o ambiente no céu, tem cores brilhantes, né? E aí essa coisa do estilo, né? Aí você tem que entender quais são os estilos que ele conhece. Então, aqui ele sabe que esse estúdio Ghibli, né, é um estúdio que assim aparece muito na internet e o modelo conhece, né? Então, esse prompt aqui, né, ele vai gerar essa imagem, né? Então, um cachorro, uma pintura de um cachorro, né? Tem o céu no fundo, está usando uma roupa, né, com luz natural, cores brilhantes, né? E esse estilo. Agora, nota o seguinte, aqui ele fez uma coisa, né, que ele botou aqui, né, o in the sky, né, ele está logo aqui na frente, e no anterior ele estava mais para trás aqui, né? E aí, se você gerar ele com esse in the sky mais para trás aqui, o natural light in the sky, essas nuvens não vão aparecer no lugar certo. Então, essa questão do que aparece, assim, de como é que você põe a ordem das coisas faz diferença, né? Quer dizer, e isso é uma coisa que assim não é muito clara, porque assim não é não é você dizer é, essa descrição, né, essa linguagem, ela tem essa propriedade, né, de é, você ter prioridades e operadores e tal. Você não sabe muito bem por que que assim essas coisas acontecem, mas é sabido que assim a posição de um certo elemento na estrutura, né, da descrição, ela importa e dá mais ênfase ou menos ênfase, né? Em geral, onde você colocar, aquilo vai influenciar no resultado. Mas se você coloca antes, ele vai usar aquilo primeiro e vai ter mais importância, né? E aqui exatamente ele está mostrando como que a ordem das palavras é importante, né? Então ele botou aqui, ó, um gato sentado numa mesa Martin, né? Esse tipo de mesa, né? E aí tem isso aqui. Aí ele botou aqui, a gat is sitting on a table on Mars, né? Aí aparece, né, o gato em cima da mesa aqui, né, em Marte, né? Aí aqui ele colocou cat sitting on a table, the table is on Mars. Ele não conseguiu conectar uma coisa com a outra. Então você tem o gato em Marte, mas não tem a mesa, né? Então são detalhes assim que assim às vezes parece estranho, né? Não intuitivo, né? Mas assim você vê que vou pegar a lógica aqui, né? Ele botou a Martin Table, né? Quer dizer, ele não vai identificar que é uma coisa em Marte, né? Mas ele identifica que é a mesa e o gato está sentado em cima da mesa. Quando você coloca aqui é uma table em Marte, né? Aí ele consegue entender as coisas, mas se você separar os dois ele não consegue. Então são assim sutilezas de como é que você assim elabora essa estrutura, né, de descrição, né? E aí tem esses modificadores, né? Que exatamente esses modificadores vão dar ênfase ou mudar totalmente o significado, né? Então, exatamente o que ele está falando aqui, ó, modificadores são palavras que mudam o estilo, o formato, a perspectiva, né? E tem essas palavras mágicas, né? Que mudam completamente as coisas, né?
E aí tem modificadores que estão ligados com esses aspectos aqui, né? Fotografia, porque tem muita fotografia na internet e os dados sobre as fotos aparecem tanto na descrição, né, da legenda quanto, né, nos metadados, né? E aí tem essas outras coisas que aparecem também, né? Quem produziu aquela imagem, o artista, né? E se é uma ilustração ou não. Aí tem essa questão de estética, né, que eu falei em relação ao Lion antes de começar a apresentação, né? E esses meios de arte, porque muitos desses dados vêm de repositórios na internet, né, que cada um tem uma característica. E isso aparece e é colocado, né, no treinamento, né? Então, você pode ver aqui, por exemplo, fotografia, né, a quantidade de coisas que você tem de controle, né? Então, aqui, tá vendo? Ó, aqui, isso aí que é interessante para quem é fotógrafo ou quem entende bem de fotografia, né? Porque hoje em dia esse negócio mudou completamente. Há uns 10, 15 anos atrás, quem fazia fotografia era um cara que tinha que comprar uma câmera e saber operar uma câmera. Hoje em dia, todo mundo tem um celular e aperta um botão e sai uma foto, e a foto fica boa, porque, em geral, tem um sistema ali, né, de inteligência artificial, né, que vai processar e na verdade, hoje você não tem uma câmera, você tem um sistema, né, de fotografia computacional, né, que tem uma porção de elementos que foram feitos para a foto ficar boa, né? Então, essas coisas aqui, uma pessoa comum, né, que tira fotografias casualmente com um smartphone, né, não se liga nessas coisas, né? Então, aqui você tem, né, o tipo de enquadramento, né, o estilo, né, a coisa de iluminação, o tipo de lente, né, o dispositivo. Então, isso aqui é muito preciso, né, porque você sabe, você tem uma imagem, sabe que foi tirada com uma câmera da Canon, né? E a câmera da Canon tem toda uma característica diferente da câmera da Nikon, né? E você vê assim, a sutileza que aqui, no caso, ele especifica o modelo, né? Então, essa imagem aqui a, uma foto em close, né? Que é Polaroid, né? É de um husky com luz difusa, né? No ambiente externo, com a lente 24 milímetros, tirada por uma câmera Nikon ZFX, né? Então, assim, você tem que saber que essas coisas funcionam, né? Então, aqui tem... Só um instantinho, gente. Então, vocês podem olhar aqui que, em relação, por exemplo, o tipo de enquadramento, né? Você tem o close-up, o close-up extremo, né? É um enquadramento de plano médio, um enquadramento, né, usando uma teleobjetiva, né, que eles chamam de long shot, né? Então, isso aí muda a perspectiva da imagem, né? Então, isso aqui dá um efeito completamente diferente, né, dependendo do tipo de enquadramento e da lente que você está usando, né? Você pode, na verdade, combinar o close-up com a lente, porque aqui você tem lente grande angular, telefoto, 24 milímetros, etc., né? Mas você pode ter um close-up com uma lente de telefoto, né? E um close-up com uma lente grande angular. O que acontece é que muda totalmente a perspectiva, né? Então, isso aí, quem trabalha com fotografia sabe como combinar essas coisas, né? E aí aqui mostra assim técnicas, né, que você pode, por exemplo, quando você põe long exposure, né, significa que uma foto ela vai ficar, né, a exposição vai ser longa, então ela fica recebendo luz, né, durante um determinado tempo. Então, se tem coisas mexendo na imagem, né, você vai ter que a gente chama de motion blur, né, um borramento daquele movimento, né? Isso dá um efeito todo especial, né? E tem coisas muito específicas. Se eu perguntar aqui, quem sabe o que é tilt shift, né? Eu garanto que ninguém aqui sabe. Acho que eu sou o único que sei isso. Eu já ensinei aqui em cursos anteriores aqui no INPA de fotografia computacional.
né? Isso é o pessoal que realmente entende de fotografia. Essa tilt shift é um tipo de sistema óptico que corrige a perspectiva e é usado para, por exemplo, coisas de arquitetura e moda, etc., né? Porque a lente ela tem uns controles que muda completamente a perspectiva, né? E isso era muito usado, usado nessa área de tanto arquitetura e coisas ligadas com design, né? Para se mostrar produtos e tal, né? E é só para fotógrafo profissional. Então isso aqui é um negócio que realmente se não espera que ninguém saiba, mas você pode aprender e entender os efeitos, né? Se estudar fotografia, né? E a mesma coisa com esses outros aqui, são um pouquinho mais genéricos, né? Qual é o sujeito, né? É o tipo de luz, né? Mas tem umas coisas que, assim, tem certas palavras que fazem diferença. Por exemplo, se botar cinematic, né? É um tipo de iluminação para cinema e ele entende isso e faz totalmente diferente, né? E a mesma coisa, por exemplo, se botar, né, estúdio, né? Que é uma foto que foi feita num estúdio. Então, a foto que é feita no estúdio tem todos uns outros jeitos dela aparecer, né? Então, isso aqui são só exemplos, mas você quer realmente usar isso, você tem que ir a fundo, entender bem e olhar outros exemplos e mais ou menos entender o que funciona exatamente, até olhando nessas compilações, né, de bons exemplos, né? Aqui tem alguns, né? Então, aqui ele está mostrando esses estilos, está vendo? Ó? Esse aqui é o estilo de Polaroid, né? E até mostra que a borda, aqui aparece a borda da foto, da Polaroid, né? Aqui é exatamente aquele exemplo de tilt shift, né? Se olhar aqui, não tem nada convergindo. Se você olhar, eu não vou dar o zoom aqui, porque acho que não vai funcionar, mas olha aqui essas estruturas. Normalmente, quando você tem a perspectiva, né? Coisas que são ortogonais e paralelas, né? Na perspectiva, elas convergem. Aqui não tem, está tudo certinho, aqui todas as linhas estão paralelas, né? Que isso foi feito na hora de tirar foto. E é uma foto de arquitetura, quer dizer, isso aqui é um prédio que está sendo construído, né? E a mesma coisa que eu falei, por exemplo, aqui é uma foto de estúdio, né? Um product shot, né? E aqui é também o que eu falei, o long exposure. Então, você está vendo como tem essas riscas aqui? Essas riscas é que a câmera mexeu e a luz, né, fez esse rastro, né? Porque ele botou aqui, ó, a aerial view of a city at night, long exposure, e ainda botou assim, Instagram context, quer dizer, ele estava fazendo isso para uma espécie de uma competição no Instagram, né? Então, a foto é quadrada, né? E essa razão que tem essas riscas de luz é porque é uma vista aérea e provavelmente estava alguma coisa que estava se movendo, né? Um helicóptero, um drone, uma coisa assim, né? Então, isso aí tudo está aqui de maneira muito sutil, né? Então, e até um bom exercício vocês podem fazer assim, olha o prompt, né? E imagina qual é a imagem que vai ser gerada. Depois você olha a imagem, né? E vice-versa, né? Depois de prática, você vai conseguir ligar uma coisa com a outra, que é o que a gente viu na semana passada, né? O Clip Interrogator faz, né? Clip Interrogator, você dá a imagem, ele te dá o prompt bom, o sistema, né, que usa a modelo generativo usando o clipe, ele faz ao contrário, né? Você dá o prompt, ele te dá a imagem. E aqui continuando, tá vendo? Ó, portrait, né? Color splash, monochrome, satellite, né? Então, assim, e você vê que essas palavrinhas aqui, né? Já começa aqui portrait foto, então já vai ter esse formato, né? Color splash, né? Você vê que tá e tem umas coisas que aí a gente está falando aqui em português, né? Mas tem muita coisa do idioma inglês, né? Que é como você constrói sentenças e tal, né? Que color splash tem um significado específico em inglês, né? Então você vê que aqui tem essa cabine de telefone aqui bem vermelha, né? E o fundo todo, né, sem muita cor, né? E aqui está exatamente ele meio que descreve isso, né? E aí essa coisa monocrome é preto e branco, né? Monocromático e tal, né? E aqui você vê que essa foto aqui
ele falando foto de uma escada, né, num prédio abandonado, simétrica, monocromática, fotografia altamente detalhada, com uma qualidade de muito detalhe, né, de reflexões de luz e com uma lente 100 milímetros, né? Então, isso aqui, assim, quem conhece fotografia sabe que isso aqui é o enquadramento de uma lente 100 milímetros, né? E as outras coisas que ele falou, se eu olhar, der um zoom aqui, né? Quer dizer, ela é altamente detalhada, que tem esses detalhes aqui, né? Que é um prédio abandonado e tem as coisas do prédio abandonado. Então, assim, é muito sutil isso, né? Exatamente essa que é a coisa que é interessante desses modelos generativos, da beleza de usar isso para fazer arte, né? E a mesma coisa aqui, você vê que ele sabe o que é uma câmera GoPro, né? E como é que aparece numa câmera GoPro, né? Aqui é um CCTV, que é uma câmera de segurança de um supermercado, né? Aqui é uma foto que vem de um drone, né? Aqui é uma câmera térmica, né? Então, assim, você imaginando assim, fotografia, você pode fazer qualquer coisa, né? E ele conhece. Então, você imagina como foi treinado esse modelo, treinado com todas essas coisas, né? Para ele poder aprender, né? E continuando, né? Aqui, ó, telefoto, né? Olho de peixe, 800 milímetros, que é uma super telefoto, né? Macro, né? E exatamente, um cara que é fotógrafo, ele assim, ele tem essas coisas. Um fotógrafo tem, né, lente macro, tem lente teleobjetiva, tem uma super tele, tem a lente olho de peixe e usa para coisas específicas, né? Hoje em dia isso é uma coisa que já quase que está démodé, vamos dizer assim, né? Você tem um smartphone e vai tirando foto. Eu mesmo já fui fotógrafo profissional, né? Eu andava com uma bolsa de fotografia com 6, 7 lentes, negócio pesado para caramba. Hoje eu ando com meu iPhone e faço tudo com meu iPhone, né? Não é a mesma coisa, mas assim, o que é interessante é que com modelo generativo você consegue os dois resultados, né, sem tirar a foto, né, só imaginando, né? Mas você tem que saber descrever, né? E aqui é outra coisa que é engraçado porque quando você fala assim, o cara que é o fotógrafo de cinema, né? Você imagina que o fotógrafo de cinema é o cara que tira foto, mas não é isso. O fotógrafo de cinema é a pessoa que ilumina a cena no cinema, né? Então, a iluminação é a coisa mais importante de uma fotografia ou de um filme, né? Na verdade, o fotógrafo de cinema ele não opera a câmera. Em cinema, você tem o cameraman, né, que é o operador de câmera, né? E o fotógrafo de cinema é quem controla a equipe de fotografia e faz a iluminação, né? Então, aí você vê a diferença que tem aqui, olha, iluminação nostálgica, iluminação com neon púrpura, né? Raios de sol aqui que vem da janela, né? Então, cada negócio desse é um efeito totalmente diferente, né? E isso é o que é feito artisticamente, né, num filme, né, e em fotos, né, artísticas de publicidade e tal, né? Bom, aí fecha essa parte de fotografia, né? E isso, assim, é aquela coisa, se você quer realmente entender muito disso e controlar muito, você tem que estudar um pouco de fotografia, um pouco de cinema, e aí ver como é que esse negócio se encaixa, né, em modelos generativos, em particular no Stable Diffusion, aí você vai fazer coisas espetaculares, né? Mas precisa disso, né? Não dá só para você olhar aqui, ver, pegar essas dicas, porque você não vai conseguir explorar tudo. Você tem que entender realmente mesmo o que significa fazer fotografia, né, artística, fotografia profissional, fotografia de moda, né? Saber os grandes fotógrafos, né? Então isso é toda uma cultura, né? Assim, artística que se você quiser usar isso como meio de expressão, você tem que entender e vai incorporar no seu prompt, né? E aí, passando para essa parte de arte, né, se você quiser também explorar, né, uma parte estética, né, ligada com artes plásticas, né, artes visuais, aí aqui tem muita coisa, né? Então, a primeira coisa é qual é o meio de arte que você vai usar. Então, imagina que você, em vez de ser um fotógrafo, você é um artista visual que aprendeu, né, a pintar, a desenhar, né, a fazer grafite, né? Então, aqui tem tudo isso aqui. Quer dizer, então, assim, tem um meio, né, que assim, aqui, por exemplo, né,
fazer um desenho com giz, né? Ou fazer um desenho grafite, ou com aquarela, ou com pintura a óleo, né? Então, você vê que é totalmente diferente o resultado, né? E aqui, em alguns deles, né, quer dizer, você tem o nome do artista. Então, tem isso aqui, ó, Oil Painting of a Human, aqui, dizendo que é Rick Sanchez, que é o artista, e essa imagem aqui foi que ganhou um concurso, né? E sai isso, né? Aí, continuando, né? Quer dizer, você tem, né, um desenho a lápis, né? Uma coisa que não precisa ser só coisas desenhadas, né, em 2D, pode ser coisas 3D. Então, é uma escultura em madeira, né? Uma escultura, né, em gesso ou em massa de modelar, né? Uma escultura usando, né, o crochê e coisas assim, né? Então, assim, são meios artísticos, né, que você pode usar, e aí você tem o artista que fez isso, né? Então, aqui você tem, né, os artistas pelo estilo, né? E aqui, isso aqui realmente é interessante porque assim, esses artistas eles estão, né, no modelo que foi treinado, né, que o Stable Diffusion usa. Então, assim, pode ter um artista muito importante que ele não aparece no Stable Diffusion. Então, essa dica é boa porque assim, aqui você sabe. Então, por exemplo, o Ansel Adams, né, tá lá, né? Esse Ray Ernest está lá, né? Pode ter um grande artista que não está lá, né? No caso aqui, um artista, um fotógrafo, né? Pintores, né? Assim, provavelmente esses grandes pintores todos estão lá, Picasso, etc., né, Rembrandt, né? Mas aí assim a mesma coisa, você tem que conhecer um pouco de história da arte, etc., né? E aí automaticamente você sabe, e não é só a história da arte, porque você vê aqui que você tem artistas, né, que são sci-fi, né, anime, né, artistas de coisa de horror, né, o Tim Burton aqui, né? E você tem esses concept artists que mais na área de jogos e não sei o que e tal. Então, assim, você tem que entender um pouco de arte, de cultura, né, para saber apreciar isso e entender qual é o estilo de cada artista, né? Então, você pode querer assim um estilo e aí você vai ver qual é o artista dentro daquele estilo que você prefere, né? E aí tem um negócio interessante, né? Que aqui está vendo, ó, olha como é que é muito diferente, né? Ele pegou aqui, né? 4 artistas diferentes, né? E você vê que cada um tem uma coisa. Aqui é uma colagem, né? Aqui é uma pintura, né, mais realista, né? Aqui é uma pintura, né? Então isso aí assim está ligado com a história da arte. Você tem que entender um pouco de história da arte para poder usar isso, né? E aqui está vendo? Isso aqui são artistas que fazem retratos, né? Aqui são artistas que pintam, né, paisagens, né? Então, e olha como é que é muito diferente a paisagem de cada um aqui, né? Quer dizer, então, se você pensar a paisagem, mas eu quero a paisagem no estilo, né, impressionista, quero uma paisagem no estilo cubista, etc., né? Aí você tem que saber qual é o artista que você vai usar, né? E aí, bom, aí não é só a arte, história da arte, a cultura também, né? É o artista de horror, né? Então, Tim Burton, né? Esses outros caras aqui, cada um tem um estilo muito diferente, né? Então, até um negócio interessante, né? Você se educar para poder fazer coisas, né? Usando modelos generativos, né? E é como eu falei, você tem anime, né? Então, quem gosta, que entende muito de anime, e tem muita gente que é ligada em anime e explora isso e conhece muito bem, né? E aí tem essas pessoas, né, que eu não conheço muito porque não é assim uma coisa que eu sou mais ligado, mas assim você vê que assim tem uma qualidade muito especial, né? E cada um tem o seu estilo aqui, né? E quem conhece anime bem sabe exatamente quem é o Kentaro Miura, né? E tal, né? E assim por diante, né? É, sci-fi, né? Então aqui tem, né, os modelos sci-fi e é interessante porque isso é um testemunho do que existe, né, de dados na internet, né? Porque ele só aprendeu isso porque tem muitos dados de todas essas coisas, né? Não é só de história da arte, tem muita coisa de sci-fi, tem muita coisa de anime, né? Porque as pessoas gostam, tem lá o conteúdo, né? Comentam e aí tem texto e imagem ligando essas coisas e o modelo aprende, né? E aqui essa parte de fotografia, né? Que é a parte que eu, em particular, gosto muito, né?
Ansel Adams é um dos maiores fotógrafos, né, da humanidade, né? É clássico e tal, e tem esses assim, né? E tem outros muito bons, né? Esse Ray Earns e outros, né? E cada um tem o seu estilo, são de épocas diferentes, etc., né? E aí tem esses concept artists, como eu falei, são dessa parte de videogames e tal, que quem está ligado nessas coisas, né? Liga, tá vendo? Ó, apareceu aqui o Kentaro Miura, que ele apareceu antes também. Então, na verdade, o mesmo artista, né? Ele pode ter um estilo, mas trabalhar numa coisa tipo videogame, né? Então, você começa a entender as sutilezas e as relações entre uma coisa e outra, né? E aí tem um negócio muito interessante que é isso, quer dizer, você na verdade não precisa, como o modelo, né, generativo, né, que ele está manipulando esses conceitos, né? Você pode imaginar que na verdade, que até isso é uma coisa interessante, que é só um comentário à parte, né? Que quando esses modelos generativos começaram a ter muito impacto, né, começou a ter uma discussão, né, na sociedade como um todo, dizendo: mas ele está infringindo copyright, não está infringindo copyright, essa obra é do artista tal, ou não é, ou é imitação. Né? Quer dizer, então, a ideia aqui, né, pelo menos a maneira como eu interpreto, quer dizer, que não é a obra daquele artista, mas é uma imagem que é inspirada na maneira como aquele artista, como o estilo daquele artista. Então, sendo assim, né, você pode fazer o que você quiser. Então, uma coisa que você pode fazer é misturar estilos de artistas diferentes e ver o que dá, né? Então, se você pega artistas que trabalham com estilos parecidos, vai dar é como você está trabalhando com, acho que uma analogia interessante, né? Trabalhando com botânica, né? Você começa a fazer cruzamento ali de espécies ali em botânica, nasce uma coisa meio diferente, né? E dependendo do que você faz o cruzamento, vai dar coisas assim, naturais ou coisas muito estranhas, né? Então aqui tá vendo, ele pegou esse Frank Frazetta, né? E esse Yoji Shukiwawa, né? E você vê que é muito diferente os estilos desses dois. Aí ele põe os dois aqui, né? E ele simplesmente põe assim, olha aqui, Oil Painting of a Man Starring the Stars, né? By Frank Frazetta, by Yoji Shukiwawa. Quer dizer, então ele fala pelo fulano e pelo ciclano. Então ele vai combinar e você vê que a maneira de combinar é muito sutil, né? Essa imagem aqui é muito diferente das duas, né? E talvez até uma questão é se você invertesse a ordem, ia dar uma coisa diferente, né? Então, é mais uma outra questão aqui, né? E aqui outro exemplo, tá vendo? Aqui ele pegou esse Jean-Baptiste Carpeau e esse Derek Gores. Ele está pegando artistas que são muito diferentes. Isso aqui é uma colagem, né? Isso aqui é uma pintura, né? E aí esse resultado aqui é engraçado porque você vai ver aqui o que acontece é que a maneira, nota que aqui a maneira de pintar, né? O rosto aqui ele está bem certinho, né? Aqui ele está meio transfigurado, né? Porque essa colagem de uma certa maneira faz uma transfiguração no rosto. Então o que ele está usando para combinar essas características, né? Ele decide, né? Porque foi a maneira como ele aprendeu a semântica dessas coisas, né? Do estilo, etc. Né? E aqui é a mesma coisa, né? Está misturando artistas de paisagem, né? Eles são bem diferentes e olha o resultado que dá, né? E aí, bom, você pode passar para uma coisa mais específica ali, de ilustração, né? Porque isso, inclusive, está sendo muito usado, né? Pelo esses estúdios, né? De publicidade, né? Jogos e outras coisas, né? E tem também uma outra discussão, né? Se esses modelos generativos estão substituindo os artistas, né? E também a conclusão disso é o seguinte: para fazer coisas boas, né, usando o modelo generativo, a pessoa tem que ser um artista. Então, se você contratar uma pessoa, né, você chega na rua, pega uma pessoa qualquer ali que não conhece essas coisas, né, como eu falei, não conhece arte, não conhece ilustração e tal, você diz: pega aqui, usa o modelo generativo e faz uma imagem de não sei o quê. Vai sair muito ruim, né? Então, para você ter boa qualidade, você vai precisar desses artistas. Só que o artista que faz a ilustração, ele vai usar esse novo meio, né, de maneira criativa, né, para potencializar o trabalho dele e fazer que fique mais sofisticado e melhor, né? Obviamente vai ter muita coisa medíocre, porque pessoas que são desavisadas ali pegam e fazem qualquer brincadeira, sai qualquer coisa, mas vai ficar ruim.
né? Para ficar bom, tem que dar muita sorte ou ser muito bom, né? E uma empresa que vai contratar uma pessoa, né, que só porque assim ela não é especializada vai pagar um salário baixo, né, vai ter o resultado que é aquela questão, garbage in, garbage out, né? Então, é um pouco essa filosofia, né? Então, eu não sou assim da opinião que assim as inovações vão acabar com as profissões e substituir o homem, substituir a criatividade. Quer dizer, na verdade, são transformações que a sociedade inteira tem que se adaptar, mas tem que entender o que é. Então, até essa questão da gente estar discutindo o prompt é uma maneira de entender como, né, essa ferramenta funciona do ponto de vista científico, técnico, de pesquisa, e como ela é usada, né, do ponto de vista artístico, cultural na sociedade, né? Então, aqui voltando para a ilustração, né, é a mesma coisa, quer dizer, você pode ter ilustração, né, que está focalizando, né, você está desenhando uma cena 3D aqui, né, e aí você pode imaginar coisas que seriam muito difíceis de fazer, né, porque, assim, por exemplo, esse aqui, né, é um panda feito de origami, né, um panda 3D feito de origami. Então, tem duas opções de fazer isso. Um, você fazer e te fotografar, né, que dá um trabalho danado, e outro, você desenhar uma coisa 3D com essa fidelidade, que é muito difícil, né? Então, abre possibilidades muito grandes de ilustração, no caso, ilustração 3D, né? E aí tem coisas muito interessantes, porque, por exemplo, aqui você diz, olha, eu quero uma coisa isométrica. Então, isso aqui é uma projeção isométrica que um desenhista técnico sabe fazer, né? Que seria uma coisa parecida com aquele que você usa com aquela Shift Tilt Camera, né? Só que aqui é para ilustração, né? E aí tem coisas muito específicas de computação gráfica, né, que a gente trabalha com isso, né? Low poly, aqui aparece, você vê o low poly, né? Aí quem conhece essa parte de, bom, atualmente todo mundo conhece, né, assim, o estilo da Pixar, né? Então esse aqui é o estilo do artístico e do sistema, né, de computação gráfica da Pixar, né? E assim por diante, né? E você tem, né, por exemplo, ilustração científica, né? Ilustração de comics, né? Ilustrações vetoriais, né? Livro de criança, né? Então ele entende tudo isso, né? Caricaturas, né? E tem coisas que assim não é muito óbvio, né? Assim, um pôster de propaganda, né? Então ele sabe que é um pôster e é uma coisa de propaganda, e no caso aqui ele está fazendo uma referência à propaganda na União Soviética, né? Numa certa época, né? E aí um pôster de cinema, né? Arte psicodélica, né? Então, assim, como você vai usar isso? Aí, assim, tem que imaginar que ele foi treinado de um jeito que essas coisas todas aparecem. Então, não é uma classificação, né, etimológica ou não sei o que, é um negócio que é um pouquinho diferente, é um mais solto, né, que vem de como ele foi treinado, e aí você tem que realmente ver esses exemplos para entender o que funciona, o que não funciona, né? Aqui, ó, splash art, né? Isso aqui eu nunca ia imaginar, né? Ukiyo-e, o que é isso? Eu não sei, né? Mas eles conhecem esse estilo, né? E outros, né? E aí tem essa questão que aí já é bem mais específica, né? Que liga com também coisas que têm a ver com os dados que são usados para treinar o modelo, né? Que assim, você tem muitos sistemas de computação gráfica e de jogos e tal, que descrevem como foi criado um personagem, né? Então, aqui tem os detalhes de você criar um personagem, né? Então, aqui tem uma descrição básica, né? Do personagem, mas sem os detalhes, né? Mas tem o estilo da pessoa, né? Quer dizer, Digital Art of an Orc, né? Mas aí feito por Larry Elmore by Justice Gerard, né? Então, são pessoas que trabalham com essa área de jogos e não sei o quê. E aí, Orc é um personagem que aparece normalmente, né? E aí aparece isso. Mas aí, se você quer ter o controle, né? Você vai dizer, não, é um Orc com uma armadura de metal, né? E aparece a armadura de metal, né? E aí, você pode querer que o resultado não seja só a imagem do orc, né? É uma coisa que é muito usada, né, em cinema, em jogos e tal, é que eles chamam de concept sheet, né? Então, concept sheet
você desenha o personagem de vários ângulos, com vários detalhes e tal, né? Então, ele já te gera aqui todos os concept shifts, né? Da coisa, né? Então, assim, é um negócio muito específico que, dependendo do que você quer, né? Você vai ter resultados diferentes, né? E nota aqui que ele fala que essa última imagem foi feita usando image to image, né, para você ter resultados melhores, né? Então a gente viu na aula passada, né, você poder usar o text to image, né, que seria essa aqui, né? E você pode usar um image to image para ter outros resultados, né? Então você pode pegar essa imagem aqui e usar como a imagem básica para o image to image dar um detalhe adicional, né? Então, uma coisa assim que você vai trabalhando o conteúdo, né, para chegar no objetivo, né? E aí, obviamente, você pode retratar não só, né, os objetos e o que aparece lá, mas você pode assim, pegar a ação, né, a ação e a emoção, né? Então aqui você vê que o panda aqui tem uma emoção, né? E aí ele está descrevendo o que que é, né? Então tá dizendo, ó, Tiny Cute Scared Panda Toy. Então ele está assustado, né? E daí isso faz toda a diferença na expressão, né? E aí tem essa coisa assim de, na verdade, a emoção vai criar uma atmosfera, né? Assim, do que é. A garota está triste aqui, né? Então depois já tem aquela coisa assim, né? Isso aparece não só na expressão dela, mas na imagem como um todo, né? Então você vê aqui ele está falando ó, positive emotions, né? Cozy, né? Então cozy não precisa ser uma pessoa, é um ambiente que é acolhedor, né? Tá lá, e parece isso, né? É romântico, aí romântico obviamente vai aparecer um casal e tal, né? Energético, aí isso aí começa a influenciar a maneira como a imagem é gerada, né? E aí é muito interessante porque você pegando, né, esses termos, né, esperança, né, paz, satisfação, né, como que isso vai influenciar e o que que você coloca, né, assim, no caso aqui essa última aqui de satisfação, está falando, né, um homem idoso olhando para a câmera, né, cheio de satisfação, mas foi tirado com uma câmera Canon EOS 5D Mark IV, né? Então, assim, fica muito claro, assim, ele pegou o recado, né? Tanto tecnicamente quanto em termos, né, expressivos, né? E aí tem, bom, a gente falou das emoções positivas, mas tem as negativas, que também funciona, né? Então, coisas, depressão, né? Isolamento, né? E outras coisas assim, né? Sofrimento, né? Medo, né? Nojo, né? Então isso tudo aparece aqui muito claro, né? E é interessante porque assim você vê que tem uma combinação no caso da emoção com e muitos desses com a parte de fotografia. Então diz, ó, essa aqui foi uma foto tirada com uma Hasselblad, que é uma câmera profissional especial, etc, né? E assim, ele pega o detalhe que é foto de uma criança olhando para a sua comida com nojo. Então, tá muito claro, assim, não tem, né? Só que foi feito com a Hasselblad, tem todo esse detalhe do enquadramento, do corte da lente, etc, né? E aí esse negócio vai, no final, refletir na parte estética, né? Que você pode botar explicitamente, né? E aí você pode dizer coisas vibrantes, né? E aí, bom, aí tem aquela coisa que, assim, você saber que ele entende isso, né? Quer dizer, acid wave, né? Vaporware, né? Wildcore, né? Liminal space, after hours, brutalism, post-apocalyptic. Pô, isso aqui eu tenho que ler aqui para poder entender, porque eu não imaginaria que ele, né, entenderia essas coisas, né? Soviet wave, né? Wild West a gente até entende, filme noir também, né? Barroco também, mas aqueles outros lá não, né? Bom, aí agora aqui tem as palavras mágicas. Isso aqui, aí a gente está indo cada vez mais no muito específico desse modelo do Stable Diffusion, né? Então, aqui, por exemplo, HDR. Bom, todos vocês sabem o que é HDR, mas ele sabe muito bem como que o que é uma imagem HDR, né? 64K, né?
UHD, né? Quer dizer, então, aqui ele juntou, né? Uma paisagem, né? HDR e UHD 64K, a diferença desse paisagem e a paisagem com isso, como é que muda, né? A mesma coisa aqui, né? Quer dizer, engraçado que, por exemplo, highly detailed vai mudar assim, o sharpness, né? Então, aqui ele simplesmente acrescentou highly detailed, olha a diferença desse para esse, né? A mesma coisa, Studio Lighting, né? Bom, ele sabe quem é o Morgan Freeman, né? Então, esse Cinematic Still of Morgan Freeman, né? Aí começa a botar as coisas aqui, né? Fala um portrait com a lente de 40 milímetros, né? Baixa profundidade de campo, close-up, né? Mas aí quando ele põe Studio Lighting, muda completamente a iluminação, totalmente, né? Então, assim, a mesma coisa aqui, né? Quer dizer, quando você põe aquele negócio que eu falei, você põe professional é um negócio sério, né? Não é uma foto de um amador, é de um profissional, né? Aí tem essa coisa que eu falei, quer dizer, Trending on ArtStation. ArtStation é exatamente um desses sites, né, de artistas e tal, que tem muita coisa de artistas, eles pegaram muita coisa de lá, né, até coisa demais que o pessoal do ArtStation reclamou, né, e botaram com exemplos, né? Então, quando você põe Trending on ArtStation, muda totalmente de figura a coisa, porque assim é feito por um artista que tem o estilo das pessoas que eles treinaram lá, e aí se botar o nome do artista, aparece exatamente o desenho como se fosse o artista, né? E ele conhece computação gráfica também, né? Unreal Engine, né? A gente sabe o que é o Unreal Engine, né? A gente usa, né? E aí você diz, isso aqui é o desenho, né? É feito pelo Unreal, uma imagem gerada pelo Unreal Engine, né? Aqui é hyper-realistic, né? Mas aqui pelo Unreal Engine é outra coisa, né? Vivid colors, né? Olha como é que muda, né? Assim, a saturação e tal, né? Bokeh, eu acho que a maioria de vocês não sabe o que é bokeh, né? Bokeh é o seguinte, a, quando você tem uma profundidade de campo muito curta, né? A lente, o sistema óptico, a parte que vai estar em foco é uma região muito assim estreita, né? Da cena, né? Então, numa certa profundidade, que é a profundidade de campo, né? Você vai ter de uma distância a outra vai estar em foco, e o que tiver fora disso vai ficar desfocado. Mas dependendo da lente, a maneira de desfocar vai ficar mais bonita ou mais feia. E essa maneira de desfocar é chamado bokeh, né? Então, nota como é que está a parte de fora de foco aqui, né? Quer dizer, isso é o bokeh da lente. Cada lente tem o seu bokeh e lentes caríssimas têm um bokeh especial, e isso faz diferença entre uma lente de $500 e uma lente de $5.000, né? Para quem usa isso. A mesma coisa High Resolution Scan, né? Assim, faz toda a diferença aqui. Você vai ter um nível de detalhe que tem aqui, né? E o que tem aqui é totalmente diferente, né? Bom, agora aqui outras coisas que não é ligado com fotografia, né? Um esboço e uma pintura, né? E aí, bom, agora chegamos na parte final, né? Os parâmetros do Stable Diffusion, né? Que aí você tem parâmetros específicos do Stable Diffusion, né? Então, isso é uma coisa que a gente viu na aula passada, né? Que o Stable Diffusion 1.4, 1.5 foram treinados com 512. Então, se você está usando o Stable Diffusion 1.4, 1.5, o ideal é você usar 512 por 512. Um detalhe é o seguinte, que o Stable Diffusion XL, que a gente mostrou na aula passada também, ele foi treinado de um jeito para ser um pouco agnóstico à resolução e ao formato. Quer dizer, assim, eles treinaram, em geral, todos esses modelos, os primeiros, né, eles usavam imagens que eles quadradas, né? Então eles pegavam uma resolução, né? Escalavam naquela resolução ou pegavam, né, uma imagem que já tinha aquela resolução e faziam um recorte para ficar quadrada, né? E todos esses modelos, a maioria dos primeiros eram 512 por 512, né? E aí os modelos mais recentes, né, que foram lançados agora, né, por exemplo, o Stable Diffusion XL, né, e outros, né, SEMU, etc., né, quer dizer, eles foram treinados de uma maneira que assim, uma certa resolução, quer dizer, um certo número de pixels, mas a razão de aspecto pode ser
1:1, né? 2:1, né? E isso é um pouco para até refletir as mídias que a gente usa, né? Que você fotografa com o celular, você tem mais ou menos o formato do celular, que pode ser, né, em portrait ou landscape, né, na horizontal ou na vertical, né? Se você está com uma câmera que você está fotografando até num smartphone, mas você está fotografando para botar no Instagram, a imagem vai ser quadrada, né? Então ele começa a explorar essas coisas, né? E a resolução é bastante importante nesses modelos anteriores, né? Os novos, né, como o Stable Diffusion XL, você tem uma flexibilidade um pouco maior, né? Aí tem esse que a gente já discutiu muito aqui, né? Que é o Classifier Free Guidance, né? Que é a questão assim de você, acho que falei isso no curso, né? Se você põe o Classifier Free Guidance 0, né? Quer dizer, ele essencialmente vai ignorar o prompt, vai fazer uma coisa completamente aleatória, né? Quando você põe, né, 7, que é considerado o normal, né, é um balanço bom, então você tem uma diversidade, mas ele vai considerar muito a descrição do prompt, né? Quando você põe uma coisa entre 0 e 7, por exemplo, aqui 4, né, aqui o prompt diz uma ave vermelha bebendo água no lago, né? Então ele ignorou que ela era vermelha, botou que a água o lago, tem a ave, está bebendo água, mas não levou em conta que era vermelha, né? E aí quando você coloca, por exemplo, 15, né? Ele não só fica exatamente aquilo que você descreveu, mas começa a dar artefatos, né? Aqui a complemento aqui é o Children's Book Painting, né? Então aqui ele está exacerbando essa questão de ser uma pintura num livro de criança. Aqui está uma coisa mais natural, né? Então assim o que normalmente você usa, né? É esse meio aqui, né? Entre 5 e 8, uma coisa assim, né? Mas, obviamente, dependendo do efeito, você pode ir para os extremos, né? E aí tem aquela coisa que são o número de passos de difusão, que aqui é muito interessante você ver como o modelo de difusão vai assim, gerando, né? Quer dizer, a gente viu que se você tem, né, assim, no caso do Stable Diffusion, né, ele funciona bem, né, com 50, né? Mas dependendo do sampler que você usa, né, você pode, por exemplo, usar o DDIM, ele funciona bem com 10, 20, né? Mas aqui, ele pegando como referência, né, eu imagino que seja o Euler ancestral, né? Aqui tem um passo de difusão, então não tem nada aqui, né? Aí 2 já começa a aparecer alguma coisa, 3 você tem uma coisa, e aí vai, assim, na medida que você vai andando aqui, quer dizer, as coisas vão se definindo muito bem, porque exatamente é o processo de difusão, né? Que assim, nota que é diferente, né, de você botar ou tirar ruído, quer dizer, porque você está chegando no resultado com menos passos. Então, usar menos passos significa que assim a amostragem vai ficar incorreta, né? Então, ou incorreta ou assim faltando coisas que não foram geradas ali, porque não fez a trajetória toda do jeito certo, né? E aí, negócio da semente, né, que a gente estava discutindo, né, quer dizer, se você usa um modelo totalmente probabilístico, né, por exemplo, o Euler ancestral ou outro, né, quer dizer, você vai ter um efeito, né, de estocasticidade na distribuição latente, né, que é totalmente estocástica, mas você vai ter, né, no processo de antidifusão, né? Porque é uma equação diferencial estocástica, né? Mas se você usa, né, um modelo que é uma equação diferencial determinística, né, você vai ter só essa estocasticidade na distribuição latente, né? E aí, se você quer, na verdade, ter um controle muito bem bom do que você está fazendo, você vai usar, né, porque quando você gera, ele pega uma semente, né, para o gerador de números randômicos e vai usar aquilo para fazer a amostragem, né, para pegar uma amostra, né, na distribuição normal ali, né, no espaço latente, né.
Mas se você guardar essa semente, né, e usar um modelo que é determinístico, toda vez que você fizer a amostragem, vai dar o mesmo resultado se você não mudar os parâmetros. Se você não pegar a semente e usar uma semente aleatória, cada vez que você gerar vai ser uma coisa diferente. Então, dependendo do que você quer, você vai querer usar a semente ou usar -1, né? No caso do Stable Diffusion, se botar -1, ele pega um valor aleatório ali para a semente, né? E como eu falei, o amostrador faz a maior diferença, né? Quer dizer, você vê que aqui a diferença do PLMS, né, e o DDIM, né, a qualidade que cada um dá com 10 passos. O DDIM fica bom com 10 passos, mas o PLMS não, precisa de mais, né? E agora aqui, finalizando, tem algumas dicas, né? Então, assim, dica, quando usar, né, esse Classifier Fee Guidance Values, né? 6, 10, 15, 20 e tal, né? E aqui tem uns exemplos, né? A gente mostrou antes, né? Aqui ele está elaborando mais nisso, né? E aí essa questão da semente, né? Que eu estava falando, quer dizer, se você vai usar a mesma semente, não vai, como é que você vai fazer, né? Para poder, assim, você quer trabalhar numa foto, você vai querer fixar a semente, quer dizer, trabalhar numa imagem, você quer fixar a semente e eventualmente variar outras coisas, passar, né, do text to image para o image to image, voltar, etc., né? E aí isso aqui é uma coisa muito importante que a gente já falou assim brevemente, mas quando eu falei de modelos de linguagem aqui no curso, né, na realidade o que você passa, né, quer dizer, na realidade o prompt ele gera, né, um encoding, né, e esse encoding é um encoding que é baseado em tokens, né? E no caso, quer dizer, esses modelos de difusão, em particular o Stable Diffusion, ele só tem 75 tokens, né? Então, se você escrever um texto muito grande, ele vai pegar os 75 primeiros tokens e o resto vai simplesmente ignorar, né? Então, assim, se você põe, né, poucas palavras, certamente vai estar dentro desse limite de 75 tokens. Se você põe muitas palavras, você pode passar disso, né? E vocês não devem ter reparado, mas, por exemplo, na interface lá do Automatic 1111, né, ele tem um token count. Então, você vai escrevendo o texto, ele vai dizendo quantos tokens tem. E quando você chega em 75, você diz, olha, vamos parar por aqui, ou então, se eu quiser continuar, eu vou ter que cortar algumas palavras. E você pode cortar palavras, porque ele está mostrando aqui, está vendo? Olha, se você tem aqui a horse in the style of Vincent van Gogh, a horse in the style of Van Gogh, a horse by Vincent van Gogh, a horse by Van Gogh, né? Aí tirou o a horse by Van Gogh e aí horse Van Gogh. Então, aqui passa de 5 tokens para 11 tokens, né? E as coisas principais estão aqui, quer dizer, que é o cavalo e Van Gogh. Aí a questão assim é que assim, certas coisas você certamente pode tirar, né? Assim, né, certas preposições e conectivos e tal, né? Por exemplo, o by aqui, né, em geral ele é importante, mas in the style of Van Gogh você não precisa, você pode botar by, né? Então tem maneiras de você ser mais conciso, né? Pensando, né, que você tem que estar dentro desse limite de 75 tokens, né? E aí aquela coisa que a gente falou, né, a ordem das palavras pode ser muito importante, né? Então você vê que aqui a pink ice cream truck with a machine gun mounted on it, technical. Aí pô, não tem machine gun, onde é que está aqui? Aí ele fala que a machine gun mounted on top of a pink ice truck technical. Então você começou com machine gun, deu muita importância para isso, botou no lugar certo, né? E tinha que saber onde botar, era em cima desse caminhão, né? Aqui você começou falando do caminhão, ele simplesmente esqueceu a machine gun, né? Então, isso aí são truques que você vai aprendendo, né? E às vezes faz muita diferença, às vezes não faz, né? Então, aqui com isso eu terminei. Agora, assim, eu deixei em branco aqui porque eu vou tirar aqui a gravação, né?